Boa noite a todos. A graça do Senhor Jesus seja abundante em nossas vidas. Amém? A Ele seja toda a honra, toda a glória, louvor, adoração. Porque se tem um que está entre nós aqui essa noite, que é merecedor, é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus, amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Diz assim a partir do versículo 13. Todos encontraram? Amém? Diz assim: e naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que eles indagou: quais? E eles começaram a lhe exclamar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e que os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele que haveria de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidores conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos, honestos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, exclamou-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para qual se dirigiram, Jesus fez com que eles iam caminhando, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram e rogaram-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinando ao redor da mesa, tomou ele um pão, deu graças, partiu e deu a eles. E nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos, e eles reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiu o pão. Senhor, mais uma vez aqui nós nos colocamos diante da sua presença e te agradecemos por ter um infinito amor sobre todos nós. Muito obrigado. Continua conosco. Fala os nossos corações, Senhor Deus, mediante essa palavra que foi lida. E que a tua graça, Senhor Deus, seja manifesta em nossas vidas para todo sempre. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém? É um texto muito conhecido também. Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. E as últimas notícias aqui, então,
era o seguinte: a quinta-feira tinha chegado e Jesus, lá no Getsemane, com alguns dos seus discípulos, foram a orar. E Judas, que já tinha combinado com os principais dos fariseus a entregar Jesus por uma quantia X em moedas, como estava descrito no profeta Jeremias, ou Isaías, perdão, assim fizeram a entrega a Jesus no local onde ele estava com os seus outros a orar. E naquele momento Jesus, ele é simplesmente preso por alguns e é conduzido aos maiorais dos fariseus, e lá começa o seu mártir. E lá inicia-se o dia da paixão, o dia pré-determinado pelo Senhor, em que todas as vidas seriam de uma só vez remidas para todo sempre, sem precisar de mais nenhum outro tipo de rito. E naquela sexta-feira de manhã, Jesus foi conduzido para uns e para outros governantes, como Pilatos, como Herodes, voltando para Herodes, depois de ter ido a Pilatos, voltam novamente, e o povo, numa só voz indignada, pela questão dos fariseus estar conturbando a situação, promovendo calúnias, injúrias e defamações a Cristo, a Jesus, a nosso Senhor. E o povo em uma voz começa a clamar: olha, crucificam! E o sangue dele recaia sobre nós. E assim também estava descrito nos profetas, que o sangue dele recaísse sobre nós. E naquele momento Jesus, ele se encontra simplesmente abandonado pelos seus discípulos. Nós vimos relatos em que algumas mulheres e aquele na qual o ama muito, como diz no Evangelho de João, ali estava presente. Porém outros o negaram, outros fugiram, outros foram dar cabo da sua própria vida. Assim é relatado nos Evangelhos, assim é relatado no livro de Atos, no livro da biografia da igreja. Então esse era praticamente os últimos fatos. E aqueles dois homens, na qual é citado somente o nome de um, Cleopas, eles saem de Jerusalém e eles vão em caminho de Emaús. E aquilo foi uma das maiores frustrações que aconteceu em suas vidas. Eles iam tristes, como o texto nos relata, porque eram homens que tinham deixado tudo para trás, homens que tinham abandonado os seus negócios, homens que de fato estavam ali envolvidos, caminhando lado a lado, ouvindo do Evangelho da Boa Nova, testemunhando aquilo que acontecera outrora. Mas aconteceu um fato que deixou eles tristes. Jesus foi crucificado. Jesus morreu na cruz. E eles tristes aqui estão, pelo caminho, discutindo sobre o que tinha acontecido. É mais ou menos aquela decepção de uma pessoa que investe tudo que tem no negócio e de repente quebra. E ficam as dívidas para pagar. É aquela perda que se torna em algum momento incondicional. Eu não poderia ter perdido isso. E agora o que eu vou fazer? Como será a minha vida daqui para frente? Qual é a expectativa? Qual é a esperança? Nós deixamos tudo para segui-los, porque a expectativa deles, e eu abro aqui um parênteses, a expectativa era somente deles. De que esse Jesus, na qual eles criam naquele momento que fosse o Messias, fosse aquele que ia redimir, porque assim eles relatam, ia redimir Israel, estabelecer um novo reino na força, no poder, acabando com toda a escravidão na qual os romanos ali estabeleceram sobre eles. Ia ser um basta na história. Para eles ia ser aquele momento que Deus determinara em que o seu povo ia ser livre novamente. Mas ele olhando para Jesus, eles viram um ato, uma ação que não coincidia com as expectativas dele. Como eu disse, era expectativa somente deles, porque Jesus,
já tinha predito a eles outrora: olha, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser espancado, vai ser humilhado, julgado e crucificado, e morrerá, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas a expectativa deles era nesse Cristo que iria, em poder e em muita glória, derrubar com mão poderosa e estraçalhar com tudo. Essa era a expectativa dos bons judeus de sua época. Mas assim não aconteceu, porque as expectativas, mais uma vez, eram somente deles que assim acontecesse. Não era a expectativa de Jesus, não era assim. E aqui o texto nos diz que ele os encontra no caminho a Emaús. E Jesus pergunta a eles: o que vocês estão falando aí? O que está acontecendo? Um deles olha assim, acreditou daqui com um pouco de raiva. Tu és o único que estando em Jerusalém, não sabes o que aconteceu? Tu não é jornal, não? Se fosse nos dias de hoje, não tem alguém que te faça informação? Tu és por acaso o único que estando lá, tu estava na sexta, no sábado, no domingo, e tu não sabes dessa notícia? Que Jesus, homem varão, profeta, poderoso, em obras diante de Deus e de homens, foram entregues às nossas autoridades, e elas o crucificaram. Eles vão já ao terceiro dia, que tudo isso aconteceu, e nada. E nada. Jesus vai olhar para ele e falar: honestos, tolos de entendimento e de coração. E no grego a palavra nécio, ela significa embotado e atrasado. Atrasado de percepção, de não estar enxergando a situação diante deles ali e agora, e atrasado diante das últimas notícias, porque o seu coração estava ainda preso, apesar de ser domingo, estava preso numa sexta-feira, na sexta-feira da crucificação. E eles naquele momento, como o texto diz, eles estavam impedidos naquele momento de o reconhecerem. E tem algumas explicações, tem alguns fatores que o texto nos apresenta, os outros evangelhos nos apresentam, que fizeram com que tais pessoas, aqueles dois ali a princípio, ficassem impedidos de reconhecer Jesus diante deles. E o primeiro fator é a mente, o abalo psicológico que eles sofreram. Como outrora que estava falando, eles entregaram todas as suas expectativas e ele foi crucificado. Psicologicamente eles estavam abalados a ponto de não reconhecerem diante deles ali o Cristo ressurreto, ressuscitado, aquele que venceu a morte. Estava diante deles. Ali poderia estar os pais deles, diante deles, e eles também iriam, provavelmente nem reconheceriam. Foi muito abalo. Uma outra aqui que eu anotei, abalado pelas lágrimas. Aquelas mulheres, quando entraram lá, elas já entraram num estado emocional assim tão profundo. O Evangelho de João vai nos relatar, em busca do corpo. E em meio às lágrimas elas não estavam entendendo mais nada. Misturaram o anjo com Jesus e Jesus com o anjo, enfim, saíram de lá dizendo que foi um anjo. Mas o próprio Jesus estava falando com elas, de acordo com João aqui. Pela ignorância das Escrituras, porque Jesus estava falando: olha, assim diz as Escrituras a meu respeito. Vocês estão impedidos de me reconhecer, porque vocês também são ignorantes. Porque eu falei o que já estava dito sobre mim. O Filho do Homem viria, sofreria, seria preso,
espancado, humilhado, julgado, crucificado, morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Pela dúvida. Se ele não vier aqui, e eu não ver com os meus olhos, e não enfiar o dedo lá no lugar onde foi enfiado as lanças, onde estavam os milhões, de modo algum acreditarei. Então eles estavam impedidos de enxergar Cristo ressurreto por alguns outros fatores. Pelo ódio e a cegueira. Atos vai revelar isso quando Paulo assim se apresenta, sendo ele ainda Saulo de Tarso, com ódio e uma cegueira espiritual enraizada pela religião de sua época. E uma última, que fizeram com que eles ali no momento não reconheceram a Jesus, é porque Jesus estava ressuscitado. Amém? Ele estava ressuscitado. A contingencialidade da vida já não apresentava mais diante de Jesus. Mas o que é isso, contingencialidade da vida? Um exemplo. A minha tia olhou para mim e falou: tu está mais magro. Eu só estou mais magro porque eu não estou ressuscitado. Porque se eu tivesse ressuscitado, eu estaria perfeito. Amém? Uma pessoa com espinha. Apareceu essa espinha, porque você não está ressuscitado? Porque se você tivesse ressuscitado, essa espinha nem apareceria na sua vida. Você ficaria com um rostinho perfeito. Então esse tipo era contingencialidade que apresentaram a Jesus naquele momento. Eles se apresentaram ali diante dos apóstolos. E agora aqui, diante desses dois, ressurreto. E eles não o reconheceram. Mas Jesus estava ali com eles. Homens nessos. Homens tolos. Atrasados. Embotados de coração. Eu gostaria aqui, nessa noite, começar com 4 lições que a gente aqui pode aprender no texto de Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. E o primeiro é: quando a alma se desequilibra no meio do tempo, no meio do espaço, nos tornamos nessos. Quando a nossa alma, nosso lugar de razão, de pensar, de se expressar, as nossas emoções, quando ela entra em desequilíbrio no meio do tempo e do espaço, nós somos como aqueles dois, nos tornamos nessos. Homens embotados, mulheres embotadas e atrasados de pensamentos e de sentimentos. Eles estavam ainda com um pensamento lá na sexta-feira. Estavam no luto ainda na sexta-feira. Ainda estavam no pensamento do: ele foi crucificado. Acabou. E agora? Não temos mais expectativas. Vamos voltar para o nosso vilarejo e vamos tentar recomeçar. E às vezes há uma dor muito grande e profunda no recomeço, quando se ainda está num estado abalado de mente, embotado nos olhos, sem as perspectivas do amanhã. Não há como planejar, não há como dar uma continuidade. Simplesmente vamos aqui, vamos sair, vamos voltar. E foram tristes, porque ainda o luto ainda estava no coração, bem diante daquilo que tudo o Senhor já tinha falado. Homens nessos de coração, embotados e atrasados de entendimento. É igual aquelas pessoas, né, que às vezes se encontram num estado tão profundo de tristeza e depressão, que ela é solidária a ela mesma e fala: eu ficarei aqui me martirizando por isso e por aquilo.
E era assim. E essa é uma primeira lição aqui que Jesus, quando encontra, olhando naquilo que eles estavam escorrendo, aquilo que eles estavam falando, comunicando, não tinha mais nada a ver com a realidade presente. Eles não conseguiram ali acompanhar o tempo de Deus. Eles ainda estavam na sexta-feira, enquanto o tempo e o espaço era já domingo. E já domingo no final da tarde, porque eles encontram Jesus, eles vão andando e de repente ele fala, olha, fica conosco porque já é a noitinha já. Então eles nem acompanharam o tempo de Deus. Não conseguiram. Estavam abalados, desequilibrados emocionalmente. O coração deles ainda estava naquela sexta-feira. Mas o tempo de Deus já era domingo. Já era o terceiro dia. Amém? Uma segunda situação aqui que eles nos mostram e Jesus vai aconselhar. Eles se afastaram de Jerusalém. A Bíblia diz que eles saíram de Jerusalém e foram em caminho a Emaús. Mas por que eles fizeram isso? O que de grave isso estava aqui acontecendo na vida deles? O que isso poderia implicar nessa situação? A princípio em Jerusalém estavam todos naquele ato. Se dispersaram. Voltaram a se reunir novamente. E eles simplesmente saíram no caminho afora, como ovelhas sem pastores. E esse texto, quando ele nos fala, eles se afastaram de Jerusalém e foram ao caminho de Emaús. Em outras palavras, eles estavam saindo do meio da comunhão, porque eles estavam concentrados em Jerusalém. E eles tomaram o caminho, estão indo embora. Aconteceu isso mesmo e agora? Vamos embora. Não tem mais esperança, não tem mais expectativa. O sonho acabou. E é interessante como isso acontece de verdade, de fato. Quando alguém às vezes vive um dia difícil, uma situação às vezes assombrosa, momentos que realmente vêm na vida e às vezes você pensa que vem para derrubar e acabar, as pessoas têm mania de se isolar. Vocês já pararam para pensar nisso? Poucos são aqueles que ainda olham nos olhos de alguém e falam, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, e me achegarei neles e vamos nos sustentar. Mas na grande maioria a situação convida a pessoa a fugir. A pessoa simplesmente sai e se isolar, ficar sozinho. Ah, é verdade, mas Jesus gostava de ficar sozinho, isolado. Não, isso é diferente, isso era solitude. Era um momento em que ele estava em estado psicologicamente bom e ia falar com Deus. Mas solidão é quando a pessoa está num estado emocionalmente crítico, abalado, e ela procura lugares sozinhos. E pessoas chegam até a cometer loucuras e tirar sua própria vida. E eles aqui optaram a sair do meio da comunhão. Porque a desilusão, a decepção aparentemente causada e vindo na vida deles foram tão grandes que eles queriam ir rumo afora. Mas no meio do caminho, a Emaús ali, eles encontraram mais uma vez aquele que é o único caminho para as nossas vidas. Amém? Uma terceira lição que aqui o texto nos ensina é que todos nós, independente das situações que a gente vem a viver, devemos sair dos caminhos de Emaús, porque a promessa, ela está viva. Amém? Eu e você, nós não estamos imunes às lutas da vida, às dificuldades, decepções, frustrações. Nós estamos, irmãos. A promessa da vida ainda está de pé. Não parou por aqui, porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele ainda não terminou. Não terminou.
há de vir com muito poder e glória, com seus anjos nas regiões celestiais, na qual nós teremos encontro com Ele nos ares. Então o sonho não acabou. Então saiamos dos caminhos de Emaús, porque a promessa ainda está viva. Amém. Estava morrendo no coração deles. O sonho estava morrendo no coração deles. Talvez aqui possa sim ter, ou não, pessoas que seus sonhos estão morrendo, que a expectativa dessa boa nova não se tornou nada mais, nada menos do que palavras, do que uma falta de opção a fazer no domingo à tarde. Mas eu queria dizer para você que o sonho não acabou, a vida não acabou, que Jesus Cristo ainda há de vir e buscar a sua igreja para viver com Ele para sempre. Glória a Deus. Por eternidade. Jesus não permitira que eles foram no caminho afora e se perdessem como ovelhas desgarradas. Mas Jesus ali ia no encontro e perguntei: olha, o que vocês estão falando aí? O que está acontecendo? Que vocês vêm aí discutindo? Vocês estão tão tristes? Estão tão abatidos do que aconteceu? O que está acontecendo? Quando a nossa alma está desequilibrada, o primeiro ponto aqui a gente tem falado, as nossas emoções estão frustradas. A gente olha como esses homens aqui olharam e falaram a Jesus: tu por acaso és o único que estando lá não sabes do que aconteceu? É quando Deus se apresenta diante de nós e nós não estamos no estado emocional diante de Deus, que o louve, o que agrada, e nós vamos responder da mesma forma: Deus. Às vezes agimos assim. Diante de Deus ali presente, nós o desconhecemos por algum instante, ou por alguns momentos, e o tratamos como um estranho, que como se não soubesse de nada, como se não conhecesse a minha vida e a sua vida, como se fosse uma pessoa desatualizada nos últimos fatos, sendo Ele aquele que tem o poder, que todas as coisas estão debaixo das suas mãos, para sempre e todo, e eternamente. Glória a Deus. E às vezes tratamos como esses homens aqui: olha, tu és um daqueles que estando lá não sabe desses fatos. E o que Jesus estava fazendo aqui era trazendo eles de volta, era recuperando aquilo que estava se perdendo. Nós acreditávamos nesse Jesus aí, mas foi bom, foi bom. Homens nécios e tolos de coração, digam para mim qual é aí, o que vocês estão falando? Jesus, homem profeta, varão poderoso em poder e palavra, foi entregue às nossas autoridades. Essas foram as últimas. Foi crucificado. Essas eram as últimas notícias na qual eles ali estavam a receber diante de Jesus. Para eles essas eram as últimas notícias. Jesus morreu. Acabou-se nosso sonho. Aquele que nós esperávamos morreu. Vamos continuar aqui exilados aqui na nossa própria casa e sofrendo pelo jugo desses romanos. E os nossos negócios acabou, porque nós deixamos tudo para seguir. Essa é a boa notícia. Esses são os últimos acontecimentos. Esses são os últimos fatos. Jesus olha para eles, puros,
cegos de entendimento, atrasados. Vocês são atrasados. Todos vocês estão atrasados. Chegou o terceiro dia. É chegado entre vós o terceiro dia, porque estava escrito a respeito do Filho do Homem. Ele viria, seria preso, humilhado, julgado, condenado à crucificação, morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Essa é a boa notícia, essa é a última notícia. Vocês estão desatualizados. A última notícia é: eu estou vivo, eu ressuscitei. Eis que estou entre vós, o Emmanuel, Deus conosco, se faz presente aqui com vocês. Aleluia. Essa é a boa nova. Em alguns momentos, todos eles estarão desatualizados, totalmente atrasados, porque os seus corações ainda estavam lá no luto daquela sexta-feira. E pela sua ignorância, porque eles deram ouvidos para o que Deus estava ouvindo, mas não guardaram a palavra em seu coração. Jesus falou: ao terceiro dia eu ressuscitarei, vencerei a morte, e aquele que vive em mim, ainda que morra, viverá. Essa foi a boa notícia. Essa foi a última e boa notícia que ele dera àqueles homens que estavam tendo ali, dizendo: olha, essa foi a última notícia, Jesus morreu. Não. Essa não foi os últimos passos, porque não parou por aí. Passou a sexta, passou o sábado, e veio o domingo da crucificação, o domingo da ressurreição. Um domingo em que as esperanças renasceram novamente, em que os corações frios estavam ali esmurecidos, foram avivados novamente, aquecidos novamente, onde os planos da continuidade na caminhada e até mesmo na sua própria vida, que estava estacionada, tomou um novo rumo e chegou até nós os dias de hoje, porque Ele ressuscitou e Ele vive pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é a última notícia. Não foi a notícia que Ele foi crucificado. Eu ressuscitei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a verdade de Jesus. É a palavra de Deus, palavra eterna sobre as nossas vidas. Então, irmãos, queria finalizar por aqui. Em algum momento da nossa vida, nós nos atrasamos em relação ao tempo que Deus estabelece. Nós olhamos para uma situação em que Deus já está operando, já está na frente, e nós estamos com o coração ainda voltado para trás. E essa é a palavra para nossas vidas. Não olhemos como esses homens aqui, porque eles foram um exemplo aqui, para que Jesus tirasse e extraísse daqui os evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos e João. Essas porções do evangelho aqui, para nos dar esperança, para nos trazer a certeza que é um novo dia. Aqui em meio à dor, como diz a palavra de Deus, o choro durou uma noite, mas a alegria veio de manhã. Amém. Glória a Deus. E Jesus vem trazendo essa alegria. Ele nos prometeu vida eterna, e vida eterna nele. Aleluia. Ele disse: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Espírito Santo. Porque agora Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em corações humanos. E eu vou preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais todos vós.
Amém? Amém. Essa é a boa notícia. Glória a Deus. Jesus ressuscitou e Ele vive à destra do Pai. Glórias a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero te convidar a ficar de pé.